Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal do Professor Wagner Ambiental. E hoje a gente vai discutir uma questão polêmica. As praias serão privatizadas por causa daquela PEC das praias? É isso que a gente vai conversar na nossa aula de hoje. O que você vai ver nesse vídeo? O que é uma proposta de emenda constitucional? Uma PEC. Além disso, o que são os terrenos de marinha para você entender toda essa polêmica. E também a gente vai comparar como que a Constituição hoje e como que se pretende que ela fique depois da PEC 3 de 2022, se ela for aprovada. E também a gente vai responder a pergunta: as praias serão privatizadas, sim ou não? É isso que a gente vai responder no vídeo de hoje. O que é uma PEC? Uma proposta de emenda à Constituição. É uma proposta de modificação, de correção na Constituição Federal. Então, a PEC, para ela ser aprovada, ela tem um regime próprio. Não é muito fácil você alterar a Constituição. Por isso, ela tem que passar duas vezes nas duas casas, né? Tanto no Senado quanto na Câmara. Não é possível você, por meio de uma PEC, né, suprimir as famosas cláusulas pétreas. Onde que está escrito isso? Olha só, lá no artigo 60, ó, a Constituição poderá ser emendada mediante proposta, mas lá no parágrafo 4º, não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir a forma federativa de Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos poderes e os direitos e garantias individuais. Ou seja, tem coisas que a PEC não pode alterar, para serem alteradas só com uma nova Constituição. Tá bom? Vamos lá. Como que é a PEC 03 de 2022? Olha só, esse é o jeitão da PEC, né? Ela traz o seguinte, que as áreas definidas como terrenos de marinha e seus acrescidos vão ter a propriedade assim estabelecida. Percebam que eu deixei aqui, ó, um colchete com 3 pontinhos, significa que eu suprimi algumas partes do texto, tá bom? Não estou omitindo de propósito, é só para que fosse possível caber no slide o que a gente quer comentar, né? E a minha sugestão de sempre, vá lá você mesmo, você mesma ler a PEC 3 de 2022, né? Não pegue opiniões prontas das pessoas. Claro, você pode pegar a opinião de várias pessoas, mas é interessante que você tenha essa autonomia, que você mesmo veja com seus próprios olhos e tenha a sua própria opinião, as suas próprias sugestões e as suas próprias críticas. Muito bem, então, os terrenos de marinha e seus acrescidos, se for da União, vai continuar sendo bem da União, se já é ocupada por estruturas do Estado, vai ser passado para a propriedade do Estado, e do município também vai ser passada para a propriedade municipal. Agora, quem tem hoje, quem é foreiro, quem é ocupante de uma área de marinha, vai receber o domínio pleno dessas áreas. Hoje as áreas são da União. As pessoas que estão lá, elas pagam o famoso laudêmio, né? Elas podem ocupar essas áreas. Com essa PEC, essas áreas deixam de ser da União e passa a ser dessas pessoas que estão ocupando estas áreas. Antes de continuar, você deve estar confuso aí, nossa, mas o que é tal do terreno de marinha? Olha só, o terreno de marinha ele é definido lá pelo Decreto-Lei 9.760 de 1946. São terrenos de marinha em uma profundidade de 33 metros medidos horizontalmente para dentro, ou seja, para a parte da terra, da posição da linha de pré-mar médio de 1831, ou seja, a linha máxima que o mar atingiu em 1831, a média dessa linha máxima que ele atingiu no ano de 1831. Então, 33 metros para dentro da linha de pré-mar no sentido do continente, medidos horizontalmente, tá bom? E para a parte da terra, né, parte do continente, a partir da linha de pré-mar médio de 1831. São terrenos de marinha ou situados no continente, na costa marítima e na margem dos rios e de lagoas, até onde se faça sentir a influência das marés, tá bom? E também os que contornam as ilhas situadas em zona onde se faça sentir a influência da maré. Então aí a tua dúvida primeiro deve ser, tá, Wagner, qual a definição de influência das marés? É justamente isso que a gente tem no parágrafo único. Para os efeitos desse artigo, a influência das marés é caracterizada pela oscilação de 5 centímetros, pelo menos, do nível das águas que ocorra em qualquer época do ano. Tem essa variação de 5 centímetros no nível das águas, aí você considera que tem a influência da maré. Por isso que às vezes pode confundir. Você pode achar que apenas tem terras de marinha na praia, né, no litoral, mas às vezes a influência da maré é sentida um pouquinho para o interior, tá bom? Os rios litorâneos a gente pode ter a influência da maré. Aí você vai ter área de marinha nas margens de rios, tá bom? Muito bem, então
já estamos com a definição de terrenos de marinha. Então, a questão de até onde se faz sentir a influência das marés, você tem essa definição ali no parágrafo único, que é até a oscilação periódica de 5 centímetros. Então, é periódica, tá bom? Fique atento a essa questão. Então, a gente falou de terrenos de marinha, que são acrescidos de marinha. São terrenos acrescidos de marinha os que estiverem formados natural ou artificialmente, porque nós temos, por exemplo, os engordamentos de praia, né? As extensões de praia são engordamentos e extensões artificiais. Então, olha que interessante, os acrescidos de marinha são o quê? Os terrenos que se formaram natural ou artificialmente para o lado do mar ou dos rios e lagoas em segmento aos terrenos de marinha. Então, olha que interessante. O terreno de marinha é da linha de pré-mar para o continente, tá bom? O acrescido, ele é da linha de pré-mar para trás, tá? Então, eu vou mostrar uma imagem aqui para vocês que vai facilitar a compreensão desse conceito, tá bom? O acrescido de marinha é para o lado do mar. O terreno de marinha é da linha de pré-mar para o continente. Então, vamos ver aqui uma imagem para facilitar. Olha que interessante. Então, aqui nós temos os terrenos alodiais, né? Livres de qualquer impedimento. Aqui nós temos em vermelho, ó, a linha de pré-mar de 1831. Tá vendo aqui? Em vermelho. Então, primeiro vamos ver os terrenos de marinha. Dessa linha vermelha aqui, 33 metros para o continente, ó, 33 metros para dentro. Então, ó, 33 metros para dentro, terrenos de marinha. Agora os acrescidos de marinha, da linha de pré-mar para trás. Então, esses são os acrescidos de marinha, ó, da linha de pré-mar em vermelho para trás. E aqui nós temos as praias, que são bem de uso comum do povo. Então, para finalizar, linha de pré-mar de 1831 para o continente, 33 metros, terras de marinha. Linha de pré-mar para trás, tiver engordamento de praia, que é, por exemplo, o crescimento artificial da praia ou o crescimento natural, para trás a gente vai ter os acrescidos de marinha e aqui nós temos a praia, que é o uso de bem comum do povo, certo? Muito bem. Bom, então como está a Constituição Federal hoje? São bens da União, os terrenos de marinha e os seus acrescidos que a gente acabou de estudar. Com a PEC 03 de 2022, se ela for aprovada, as áreas definidas como terrenos de marinha e seus acrescidos vão passar a ter propriedade dessa forma. Continuam sob domínio da União as áreas afetadas pelo Serviço Público Federal. Passam para o domínio dos estados e municípios as áreas que são afetadas pelo Serviço Público Estadual e Municipal. Passam para o domínio pleno dos foreiros e dos ocupantes inscritos no órgão de gestão, que é a Secretaria do Patrimônio da União, até a data de publicação desta emenda. Vão passar ao domínio dos ocupantes não inscritos desde que a ocupação tenha ocorrido pelo menos 5 anos antes da data de publicação desta emenda constitucional, tá bom? Então, veja que a gente vai ter a passagem de bens da União ou para os estados, ou para os municípios, ou para as pessoas que ocupam essas áreas de marinha e seus acrescidos. Antes de continuar e te fazer a resposta final sobre se as praias serão ou não privatizadas, queria falar para você que nós aqui da Escola do Meio Ambiente, esse canal no YouTube e também lá no Instagram, tem como propósito transformar profissionais ambientais que atuam nos setores público e privado por meio de conhecimento teórico e principalmente conhecimento prático. Nós oferecemos cursos de licenciamento ambiental, o método Praxis Ambiental, para consultores e analistas. Também oferecemos o curso Multa Ambiental, Apuração e Defesa na Prática, tanto para consultores como também para agentes fiscais. E, além disso, o curso Cadastro Técnico Federal, CTF, e Relatório Anual de Atividades Potencialmente Poluidoras, RAPP, para consultores ambientais. Além disso, o curso Estruturando a Minha Consultoria Ambiental, para você que tem o sonho de ter uma consultoria ambiental. E por fim, o A3R, Atuação Ambiental na Área Rural, Consultoria Ambiental, ou seja, para os consultores ambientais conseguirem atuar na área rural. Continuando aqui, se você quiser saber mais informações sobre os nossos cursos, sobre os cursos que a gente oferece, se você quer uma proposta específica aí para o seu órgão ambiental, nós fazemos propostas específicas, treinamentos específicos para órgãos ambientais, né, e consultorias ambientais. Então, só digitar aí no site www.escoladomeioambiente.com.br. A gente vai adorar receber a visita de vocês. Bom, as praias serão privatizadas? Não, as praias não serão privatizadas. Se a PEC 3 de 2022 for aprovada, vai ter a privatização, sim, dos terrenos de marinha e seus acrescidos. A privatização vai incidir sobre os terrenos de marinha e os seus acrescidos
como a própria PEC disse. Então nós não vamos ter privatização das praias. O que pode acontecer é a dificuldade, que já acontece em muitos locais, de acesso às praias, né? Então, acredito, essa é uma opinião do Wagner, que com a aprovação da PEC, hoje a gente já tem dificuldade em alguns locais, a gente vai ter um pouquinho mais de dificuldade no acesso às praias, mas a privatização da praia, não. Então, só para relembrar, então a gente vai ter aqui a privatização das terras de marinha e dos acrescidos de marinha. A praia é bem de uso comum do povo e assim ela continuará. Então, as praias são bens públicos de uso comum do povo e deve ser assegurado acesso a elas. Wagner, todo mundo fala isso, mas eu não sei onde está escrito. E é justamente isso que a gente vai discutir justamente agora. Olha aí, está lá na Lei Federal 7661 de 1988, a Lei do Gerenciamento Costeiro. Lá no artigo 10 está muito claro. As praias são bens públicos de uso comum do povo, sendo assegurado sempre livre e franco acesso a elas e ao mar, em qualquer direção e sentido, ressalvados os trechos considerados de interesse de segurança nacional ou incluídos em áreas protegidas por legislação específica. Não será permitida a urbanização ou qualquer forma de utilização do solo na zona costeira que impeça o acesso assegurado às praias. Então, o acesso às praias tem que continuar sempre disponível, livre e franco acesso às praias. Não nos esqueçamos de tudo isso. Se você quer mais conteúdos como esse na área ambiental, a gente publica 2 vezes ao dia lá no Instagram, @Professor Wagner Ambiental, sempre com conteúdos bem práticos e úteis para você que é servidor, analista, fiscal de órgão ambiental e para você que é consultor ambiental e quer prestar um serviço com maior qualidade. E aí também temos conteúdos aqui frequentemente no YouTube. E para você receber tudo em primeira mão, eu peço que você se inscreva, clica aqui embaixo naquele botão preto ali, ó, inscrever-se, e além disso, aperte no sininho. Apertando no sininho, sempre que tiver uma novidade, você vai receber em primeira mão. Eu espero você nos nossos próximos vídeos. Até lá!